Boa noite, meus amigos, boa noite. Vamos entrando aí, vamos compartilhando, que a gente tem muita coisa, muita coisa para trabalhar. Quanto tempo, né? Verdade. Tem um bom tempo aí que eu não fazia Periscope, né? E a gente vai dar início a hoje a um revisaço aí. Esse vai ser o primeiro de vários Periscopes que estão para vir, né? De várias revisões que nós faremos pensando para os concursos de delegado que estão abertos, né? E aí, Lívia, tudo bom? Meu amigo Yuri também na área. Fala, rapaz, tranquilidade? E a gente tá aí então, né? Fazendo aí, acredito que a gente deu fazer umas 6 ou 7 periscopes aí de revisões, revisaços, pensados para o concurso de tão aberto, né? Mato Grosso do Sul e vários outros aí. Pessoal, anotem meus contatos aí, o IG, BTZanote, Periscope, vocês estão nele, né? E o e-mail BTZanote para caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Combinado assim? Pessoal, deixa eu aqui colocar isso. Baixar o áudio aqui. Pessoal, primeiramente, boa noite. Ficará no YouTube, não que eu não tenho ninguém que coloque no YouTube, né? Mas vai ficar aqui disponível sim no Periscope, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, né, eu quero fazer a divulgação. Saiu a nova edição do meu livro, Delegado de Polícia em Ação. Nova edição atualizada com julgados até de junho deste ano, né? Até de junho deste ano. Tem muita lei, são 6 ou 7 leis atualizadas também, né? Por causa das últimas publicações. Então tem muita coisa bacana, meus amigos. Tem muita coisa legal. E quem tiver interesse também, né? Aí a colega já até comprou aí, espero que você goste. Foi feito sempre com muito carinho, com muito zelo para vocês, né? Pensando sempre como uma ferramenta que realmente pode ser o diferencial na sua caminhada, né? Então agradeço aí sempre a confiança no trabalho que vocês depositam em mim, em Cleopas, né? A gente sabe da responsabilidade que é, né? E quem tiver interesse também, eu faço acompanhamento, faço trabalho de coach, né? Inclusive, essas revisões que eu vou fazer com vocês até a prova foram pedidos. Os que fazem coach comigo podem escolher pontos que eu vou trabalhar no Periscope. Todos eles, 12 escolheram e os demais concordaram, né? De fazer revisões pensando nos concursos aí próximos, né? Então, graças a eles aí, um oferecimento dos meus coachings, né, vamos dizer assim, a gente vai fazer revisaços para o concurso de delegado, meus amigos. Então vamos começar, vamos ao que importa, vamos ao que é realmente importante na sua aprovação, né? A gente começa hoje a revisão e eu quero passar para vocês o que eu pensei para trabalharmos hoje de duas formas, né? De duas formas. Primeiro, eu dei uma estudada em mais ou menos, acho que foram umas 15 a 20 questões de concurso público, especificamente sobre o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é segurança pública, o capítulo de segurança pública da internet e alguns pontos também, alguns julgados que eu vou trabalhar com vocês de jurisprudência. Então, eu vou dividir da seguinte forma o nosso trabalho hoje. Primeiro, em razão das questões que eu vi, né, que eu analisei, eu vou trabalhar com vocês, são 6 pegadinhas, né? Eu não gosto do nome pegadinhas, mas na verdade são 6 pequenas alterações que as bancas fazem nos textos constitucionais, que se vocês não estiverem ligados, vocês podem perder, né? E podem dar um mole e errar essa questão na prova. E o segundo momento da prova, eu vou trabalhar... Em segundo momento dessa revisão, eu vou trabalhar com vocês aproximadamente 10 julgados, que são alguns mais recentes, que portanto ainda não foram cobrados, e outros sim que são reiteradamente cobrados pelas bancas, né? Dentro do tema de segurança pública e alguns especificamente também de investigação criminal. Vamos lá então, meus amigos, começando ao que é importante. Sugiro que você tenha em mãos, neste exato momento,
a Constituição Federal, né? Para você saber exatamente quais são os erros que você não pode ter. O artigo 144 da Constituição Federal, ele sempre cai basicamente a literalidade, né? E você tem que ter na sua cabeça o artigo 144 da Constituição Federal. Eu vi o seguinte, praticamente, sem margem de erro, praticamente 100% dos concursos de delegado de polícia tem algum dispositivo do artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, o que eu vou falar hoje, 100% de chance de cair na sua prova. Vamos lá. Além de uma leitura extremamente atenta no artigo 144, você tem que ter em mente o seguinte, vamos agora às pegadinhas. Primeira pegadinha. No artigo 144, ele vai listar os órgãos que formam o sistema de segurança pública. Não consta como órgão a Guarda Municipal. Portanto, quando cair na sua questão, de acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, é estruturado nos seguintes órgãos, 2 pontos, Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, não tem Guarda Municipal. Primeira pegadinha que eu vi em 2 questõezinhas de concurso, tá bom? Pessoal, segunda pegadinha, vamos lá. E sim, apesar desse dispositivo que eu vou falar com vocês ser em relação à Polícia Federal, caiu sim em um concurso para a Polícia Civil. Segundo ponto, o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, afirma o seguinte, que é a atribuição da PF apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresa pública. Muito cuidado, não tem sociedade de economia mista, né? Essa foi a pegadinha, não tem sociedade de economia mista. Muito cuidado com esse detalhe, tá bom, meus amigos? Terceiro ponto, é o parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, delegados de polícia de carreira, incumbem, etc. É muito comum pegar e tirar delegados de polícia de carreira e deixar somente o que? Policiais de carreira, né? O item 2 é que no dispositivo da Constituição não tem sociedade de economia mista. No artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1. Não tem sociedade de economia mista. No 3, é o parágrafo 4º, o terceiro ponto é o parágrafo 4º do artigo 144, quando eles trocam delegado de polícia civil, delegado de polícia de carreira, por policial de carreira, né? Essa é uma pegadinha constante. E é uma constante também uma mudança que eles fazem por causa disso com o parágrafo 2º. A PRF, diferente da Polícia Civil, tá lá, estruturada em carreira, é o parágrafo 2º. E eles muitas vezes fazem uma jogada, uma junção do parágrafo 2º com o parágrafo 4º, para dar a ideia que também seriam estruturado e dirigido por delegado de polícia de carreira. Cuidado com esses detalhes, meus amigos, no que diz respeito ao parágrafo 2º, né? Então, muita atenção para esse ponto, né? Qual que é, então, a quarta pegadinha? Eles colocam o parágrafo 4º na íntegra e no final tem lá, exceto as militares. Eles cortam exceto as militares, né? Quando fala da atribuição da Polícia Civil, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto os militares, eles cortam. Essa é uma pegadinha também absurdamente frequente, você não pode se dar ao luxo de errar. Fala, Alexandre, quanto tempo, rapaz? Estamos voltando aí hoje para o Revisaço, começando ainda, seja bem-vindo, colega de Salvador, a colega de Salvador também, né? E essa é uma... Qual que é, então? Vamos seguir. Seria possível a gente dirigir a PF? Essa é uma briga dos agentes, né? Não seria possível, né? Apesar de não estar previsto na Constituição Federal essa limitação no âmbito da Polícia Federal, já tem na lei orgânica hoje estabelecendo isso, né?
e, querendo ou não, somente por emenda constitucional, tanto que a briga deles é por uma alteração por emenda constitucional de estruturação da Polícia Federal, mas isso é uma briga interna deles, não se preocupe com isso para fins de concurso público, né? Seguindo então, meus amigos, vamos seguir. Vamos seguir. Qual que é a próxima pegadinha? É o parágrafo 5º do artigo 144. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Não tem natureza investigativa. Algumas concursos públicos colocam, além dessas duas, colocam que também teria função investigativa. Cuidado com esse detalhe, né? Apesar de ser óbvio, na hora você pode passar despercebido. Qual que é a última pegadinha mais frequente, que é a sexta pegadinha? É o parágrafo 8º do dispositivo, né? Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Não possuem também poder investigativo, meus amigos. Não possuem também poder investigativo. Isso aqui é água, apesar da propaganda, né, do merchandising, não tô ganhando nada por isso também não. Beleza? Vamos lá então, vamos agora aos julgados sobre os temas, né? Superado então a parte das pegadinhas que eu vi aí, cerca de 20 questões que cobraram o tema, 20 a 25. Não é cerveja não, isso aí é água, né? Isso aqui ganhei lá na Copa do Mundo, esse daqui. Do Jogo do Brasil. Mas vamos lá, seguindo. Vamos ao julgado sobre o tema. Julgado 1. Julgado 1. São mais ou menos 10 julgados que eu selecionei para vocês, né, pessoal? São 10 julgados. Qual que é o primeiro julgado? A Constituição Estadual não pode, de modo algum, limitar a escolha do chefe da instituição ao delegado de polícia no final de carreira. Basta ser delegado de carreira. O STF declarou com isso a inconstitucionalidade de uma Constituição estadual, né? E ao argumento de que não pode o regulamento estadual ser diferente do regulamento federal. Então, em tese, qualquer delegado de polícia, mesmo que não esteja no final de carreira, pode sim ser chefe da instituição. Isso é julgado recente, anotem aí, do final do ano passado, a DI 377. A DI 377, né? Primeiro pontinho aí. Segundo ponto, segundo julgado. Esse também eu vi pelo menos 3 questões de concurso público, meus amigos. O artigo 44 da Constituição prevê quais são os órgãos que listam, né? Qual é? Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária Federal, os bombeiros, a PM, né? A questão é o seguinte: imagine que uma Constituição Estadual cria um outro órgão, como por exemplo, cria aí, como também órgão da segurança pública, um órgão relativo à perícia. Pode ou não a Constituição Estadual criar essa inovação e criar um órgão de segurança pública no que diz respeito exclusivamente à perícia. Isso foi objeto de julgado no Supremo Tribunal Federal e o STF falou que existe uma taxatividade. Essa foi a nomenclatura usada pelo STF. Existe uma taxatividade do rol dos órgãos encarregados de segurança pública na Constituição Federal. Não é possível que Constituição Estadual crie qualquer outro órgão de segurança, né? E no caso, né, houve então a declaração, achei aqui, foi criado o Instituto Geral de Perícia. Então, o Instituto Geral de Polícia, como órgão autônomo de segurança pública, não pode jamais existir, né? Isso consta, anotem aí, da ADI
3469. ADI 3469. Tá bom, pessoal? Ponto 3. Ponto 3. Esse é um tanto quanto polêmico no que diz respeito às atuações da Polícia Judiciária, apesar de já estar, de certa forma, pacífico no âmbito do STJ. Homicídio doloso cometido por policial militar contra civil. Atribuição investigativa da Polícia Civil ou da Polícia Militar. O STJ, anotem aí, o STJ no julgado de quem que seria a atribuição, repetindo, investigativa de crime de homicídio cometido por policial militar contra civil, se é da civil ou da militar. O STJ, no conflito de competência 45134, CC 45134, esse julgado de 2008, ele afirmou que houve uma exclusão do rol de crime militar dos crimes dolosos cometidos contra a vida praticado por militar contra civil. Não constitui para todos os fins, portanto, crime militar, sendo da justiça estadual. Se não é da justiça militar e mais da justiça estadual, a atribuição, portanto, ela é da Polícia Civil. E isso foi reforçado pela Emenda Constitucional 45, com o artigo 125, parágrafo 4º, artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. E subsidiando isso ainda mais, né, foi editada em 2012 a resolução número 8. A resolução número 8 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, conferindo também a mesma atribuição à Polícia Civil e não à Polícia Militar, meus amigos. Né? Então, nesse ponto aí já está bem tranquilo. E para finalizar, ano passado, o STJ se pronunciou mais uma vez sobre o tema. O STJ se pronunciou mais uma vez sobre o tema, né? Se posicionou mais uma vez sobre o tema no conflito de competência 145660, falando que não é atribuição da Justiça Militar, tá bom? Então, esse ponto resolvido, sigamos para o ponto 4. Esse é um julgado que eu deixei aqui, a princípio eu não ia falar com vocês, porque ele não diz respeito diretamente à Constitucional, mas eu deixei eles porque ele afeta a investigação criminal, né? E ele tem grandes chances de vir agora nos julgados, nos concursos, né? Ele é um julgado recente de março desse ano. E nesse julgado, o STF afirmou que, no caso, o STF ele não recebeu uma denúncia, né? Porque ela teve por fundamento depoimentos colhidos exclusivamente na esfera particular. E que ele consignou nesse julgado? Que os depoimentos eles têm que passar por um crivo que lhe dê autenticidade, que lhe dê legitimidade. E esse crivo, qual seria? A Polícia Civil ou o Ministério Público, né? Então, os depoimentos deveriam ser repetidos em sede da Polícia Civil ou do Ministério Público. Então, isso foi julgado na AP, Ação Penal, AP 912, em março desse ano. Repito, o STF não recebeu uma denúncia que tivesse por fundamento declarações colhidas estritamente no âmbito privado, por exemplo, pelo advogado, né? Enfim. E seguiu então mais esse julgado.
Vamos então mais um julgado agora muito bacana, julgado importante no que diz respeito a foro por prerrogativa de função. Pessoas com foro por prerrogativa, por exemplo, governador, deputados, né, prefeitos. A gente teve agora, neste ano, novo posicionamento do STJ. Então nós temos dois entendimentos sobre o tema, um no âmbito do STF e um no âmbito do STJ, né? De acordo com o STF, essas pessoas com foro por prerrogativa de função, o tribunal respectivo que vai julgar, que vai fazer o seu julgamento, ele deve ser imediatamente comunicado do fato, do crime, né? O tribunal ele deve ser imediatamente comunicado do crime, né? E o tribunal, portanto, vai fazer uma prévia aí admissibilidade, só que com a continuação da investigação no âmbito da polícia, né? Isso foi, deixa eu pegar aqui o número do julgado. Acabou que eu não peguei o número do julgado aqui comigo, mas não se preocupe que isso é posição pacífica, é posição pacífica. A posição nova, que é a posição do STJ, qualquer coisa vocês me mandem um e-mail que eu dou o julgado para vocês. A posição nova, que é a posição do STJ, ele já seguiu um sentido contrário pela primeira vez, agora recente, em março deste ano, o STJ abriu divergência. E ele falou que não é possível falarmos em condicionantes para a investigação pelo MP ou pela polícia de pessoas que têm foro por prerrogativa, porque não existe essa limitação no âmbito das constituições, né? E ele abriu divergência com isso do STF. De acordo com o STF, o tribunal que vai fazer o julgamento tem que ser comunicado imediatamente. De acordo com o STJ, não, né? E anotem o julgado do STJ, é o RESP, são dois julgados que vocês podem analisar esse tema no âmbito do STJ, que é o RESP 1563962, 1563962 e o RHC 77518, RHC 77518, tá bom? Então aí a gente tem as duas divergências no âmbito dos tribunais, tá bom? Ponto 6, meus amigos, ponto 6, e esse tema é bem bacana, é de um julgado do final do ano passado. Imagine a seguinte situação: o delegado de polícia está investigando uma organização criminosa e descobre que um desses envolvidos tem foro por prerrogativa de função. A questão é, de acordo com o STF, né? Agora a gente está trabalhando com o entendimento do STF. Nessa situação, o delegado de polícia pode ficar com um procedimento no que diz respeito àqueles que não têm foro por prerrogativa e mandar somente a parte com foro prerrogativa, por exemplo, para o respectivo Tribunal de Justiça, ou o delegado de polícia deve enviar todo o procedimento para o respectivo foro, né? Essa é a questão. E o STF decidiu que cabe somente ao tribunal fazer essa análise. Não cabe ao delegado de polícia enviar somente uma parte da investigação para o respectivo tribunal. Portanto, é o tribunal que vai decidir se ocorrerá ou não a cisão daquilo que será investigado, meus amigos. É do respectivo tribunal a competência e não do delegado de polícia. Encontrou alguém com foro prerrogativa? Envia tudo para o tribunal. Resolvida assim a questão, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Anotem o julgado de final do ano passado.
inquérito 3984. Inquérito 3984. Tá bom? Seguindo então, ponto 7. Esse é um ponto que não é de grande dificuldade, mas é sempre bom relembrar. Imagine a seguinte situação, né? Tem o delegado de polícia, no curso de uma investigação criminal, ele desenvolve uma determinada situação que ele tem que se dar por suspeito. E o Código de Processo Penal determina que o delegado de polícia deve se dar por suspeito. Está no Código de Processo Penal. E o delegado assim não procede. O questionamento é, se o Código de Processo Penal determina que ele se dê por suspeito e ele assim não procede, se haveria nulidade nessas provas, né? Isso chegou no âmbito do STF e todo o arcabouço probatório do inquérito policial nessa situação, de acordo com STF, não é motivo de nulidade, não gera nulidade, tá bom? Não há que se falar em violação de direitos fundamentais. Isso o STF decidiu recente, anotem aí, o inquérito 2560. Inquérito 2560. Ponto 8, meus amigos. Ponto 8. Vamos lá. É possível, essa questão é bem bacana, é possível ou não é possível tramitação direta de inquérito policial entre entre Polícia Civil e Ministério Público? É possível ou não é possível tramitação direta de inquérito policial entre Polícia Civil e Ministério Público? Cuidado, meus amigos. Duas posições, uma no âmbito do STF e outra no âmbito do STJ. Vamos então, primeiro, de acordo com o STJ, é possível sim a tramitação direta, né, de inquérito policial, inclusive fundamenta tal entendimento no princípio da celeridade, da eficiência, economia processual, né, e por aí vai. Isso consta do, anotem aí, RESP 152, RESP 1523, desculpa, RESP 1523 160, 1523 160, de meados do ano passado, tá? O STF, ele vai falar em sentido contrário. O STF, ele vai falar que não é possível essa tramitação direta. E ele, com base nesse entendimento, ele declarou inconstitucional uma lei do Estado do Rio de Janeiro que previa essa possibilidade, ao argumento de que a competência para regular sobre o tema seria exclusivamente da União e já existia norma regulamentando o assunto, né, que é o Código de Processo Penal, que determina que tem que passar primeiramente pelo Poder Judiciário. Com base nisso, com base nesse argumento, o STF declarou a inconstitucionalidade da lei do estadual e falou que sim, é necessária sim passar, portanto, pelo Poder Judiciário, como determina o Código de Processo Penal. Seria, portanto, necessário a alteração do Código de Processo Penal, e isso consta da ADI 2886. ADI 2886. Tá bom? Ponto 9, meus amigos. Ponto 9. Imagine a seguinte situação. O delegado de polícia está investigando determinado cidadão e consegue, a partir de determinadas informações, localizar esse cidadão e determina, então, que o cidadão seja conduzido à delegacia de polícia e ele acredita que ele tem que pedir a prisão desse cidadão.
E ele decide então segurar o cidadão na delegacia de polícia, encaminhar e ir até o Poder Judiciário para postular uma prisão preventiva. O questionamento é: o delegado de polícia pode segurar o cidadão na delegacia ou isso seria hipótese de prisão para averiguação? Ele pode segurar o cidadão na delegacia enquanto postula a preventiva, ou uma temporária, né, se for o caso, ou isso seria hipótese de prisão para averiguação. Temos duas decisões, uma no âmbito do STF e uma no âmbito do STJ, e ambas no mesmo sentido. Primeiro, anotem aí. O STF vai falar que sim, é possível, desde que dentro do tempo necessário para postular o pedido de prisão preventiva ou temporária. Anotem o julgado do STF. O julgado é o HC 107.644. HC 107.644. O STJ vai seguir o mesmo entendimento, vai falar que sim, só que ele vai fazer um detalhe a mais, ele vai trazer um requisito a mais. Qual que é esse requisito? Ele vai falar que ele vai exigir que essa restrição cautelar do delegado se funde em dados concretos que indiquem a necessidade da medida cautelar. Deve se fundamentar em dados concretos que indiquem a real necessidade da medida cautelar de prisão, né? Esse entendimento do STJ é recente, meus amigos. Cuidado com esse julgado do STJ. Ele é de 2016, meados do ano passado. Anotem aí. É o RHC 69288. RHC 69288, né? Ponto 10, então. Estamos quase no final. Tem mais, além desse, mais dois julgados interessantes. Imagine a seguinte situação no qual o delegado de polícia, né? O delegado de polícia, ele está investigando, prende um cidadão e ao prender o cidadão ele faz uso equivocado das algemas, ou seja, ele viola a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte, só para lembrar os senhores: para os que chegaram depois, isso é água, tá? Isso não é cerveja, não. Só repetindo, não custa repetir. O que diz a súmula vinculante número 11? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificado tudo por escrito. Enfim, o delegado de polícia não respeita a súmula vinculante. Do ato do delegado de polícia, né, e que, portanto, de acordo com o STF, né, em tese teria que ser colocado em liberdade, gerando responsabilidades, enfim. Desse ato do delegado de polícia, cabe reclamação? Cuidado com esse julgado, meus amigos. Apesar de a súmula vinculante, como regra geral, justificar sim o uso da reclamação, o STF entendeu que a reclamação não pode ser utilizada no âmbito policial e que essa súmula vinculante ela está limitada exclusivamente a atos processuais, não cabendo, portanto, a súmula vinculante em face de julgado relativo à atuação no âmbito da polícia judiciária, né? Isso consta da reclamação, julgado do ano passado também, reclamação 7116. Penúltimo ponto de hoje.
é relativo ao direito de greve da Polícia Civil, pessoal. Direito de greve da Polícia Civil, né? Direito de greve. É pacífico o entendimento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de que a Polícia Civil não tem direito à greve. Polícia Civil não tem direito à greve, não podemos fazer greve, ponto final. Só que teve uma novidade esse ano, quando que é o julgado? Eu não peguei o do julgado, mas é em março desse ano o julgado. Eu não peguei a data do julgado, só tenho o número dele. O julgado é de março desse ano. Não podemos, de forma alguma, fazer greve. Mas o STF afirmou um detalhe interessante. Isso pode ser cobrado na sua prova. Eu vou ler e eu quero que vocês anotem na íntegra. Porque se cair, vai cair exatamente com as palavras que eu vou ditar para os senhores. Abre aspas, de acordo com o STF. Anotem. É obrigatória a participação do poder público, em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública. Nos termos do artigo 165 do CPC, para a vocalização dos interesses da categoria. Julgado de março a abril deste ano. Anotem o número do julgado. É o recurso extraordinário. É o ARE, agravo em recurso ordinário, ARE número 654432. ARE 654432, né? 654432. Vamos agora ao último julgado. Esse é de junho deste ano. O julgado acabou de sair, gente. É de início de junho desse ano, né? Antes de falar, só quero lembrar os senhores, né, que saiu a nova edição do meu livro, Delegado de Polícia em Ação. Nova edição, quinta edição. Com julgado. Esse julgado, inclusive, aqui já está no livro que eu vou falar para os senhores, né? E tá bem bacana, muitas atualidades, né? Foram mais de 25 julgados, mais de 8 alterações legislativas, ficou bem legal. E só para lembrar, bacana. Fico feliz aí, espero que o livro ajude, que ele é feito para vocês mesmo. E só para lembrar que esse Periscope aí está sendo promovido pelos meus coaches, né? Que eles pediram para eu fazer. Então, se você tiver interesse no coaching, pode entrar em contato comigo, né? Bacana, vai chegar, pode ter fé que chega, meu amigo, o livrinho. Anota aí meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida também, vamos fazer sorteio. Se você tiver alguma dúvida no que diz respeito à live de hoje, ou queira saber como que eu trabalho com coaching, pode anotar aí meus dados também, né? Pode anotar os meus dados. btzanote@gmail.com. Tudo bom, meu amigo? Estamos já quase finalizando a live. Vamos falar do último julgado agora de junho deste ano, que vocês têm que saber sobre o tema. Ele relaciona repercussão geral com inquérito policial, né? É o meu Instagram, btzanote. É Instagram, meu amigo, Leonel. Instagram, me segue lá. Professor Vinícius, um parceiro aí, sempre junto com a gente, né? E pode seguir que esse cara é fera. O último julgado, então, meus amigos, a questão é o seguinte. Imagina que está tramitando um inquérito policial, né? E o Supremo Tribunal Federal
reconhece uma repercussão geral sobre um tema, né? E uma das possíveis efeitos da repercussão geral, ele diz respeito à suspensão dos procedimentos. E aí foi levantado o questionamento se o reconhecimento da repercussão geral, de algum modo impactaria na suspensão do trâmite do inquérito policial. E o Supremo Tribunal Federal foi categórico. E ele falou que, em hipótese alguma, em nenhum caso, haverá suspensão de investigação criminal, como o inquérito policial ou procedimento em trâmite no âmbito do Ministério Público. Não há que se falar de modo algum nessa suspensão. Tá vendo? Não tem exceção. Meus amigos, finalizamos assim então 12 pontos, 12 julgados que vão ser muito cobrados, né? E tem grande chance, além de termos trabalhado 7 pegadinhas relativas ao tema da segurança pública no âmbito da Constituição, né? Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, eu vou deixar aqui, vou repetir meu e-mail aí, ó. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber como que é o coach, né? Pode entrar em contato. Aos colegas que entraram depois, já saiu a nova edição do meu livrinho, né? Delegado de Polícia em Ação. Estamos na 5ª edição, né? Eu sou um dos autores aí junto com Cleopas. Apesar de minha paixão ser constitucional, também gosto muito da parte de investigação criminal. E anotem aí, meus amigos, do colega aí que ele pediu para repetir, de acordo com o STF. Eu nem falei o julgado, né? Anotem aí primeiro o julgado, RE 966, RE 966 177 de junho deste ano, acabou de sair o julgado. Basicamente diz o seguinte: o reconhecimento da repercussão geral de um tema no âmbito do STF não faz, em hipótese alguma, suspender investigações criminais em trâmite, como um inquérito policial ou uma investigação no âmbito do Ministério Público, meus amigos. E é isso aí. Agradeço aos senhores, né? Basicamente 50 minutos aí conversando. Fique com a gente, vamos ter revisões semanais. Próximo tema ainda vou escolher, mas deve ser ou direitos fundamentais, ou controle de constitucionalidade, ou processo legislativo. Estou em dúvida dos 3. São os 3 temas que eu mais gosto de direito constitucional e, coincidentemente, os temas que estão sempre presentes. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Estudem, porque a aprovação é logo ali, a caminhada é árdua, é difícil. Acredite em você, eu acredito em vocês, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Grande abraço, até a próxima.